A santa, gloriosa e poderosa paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é dia 1º de março do ano de 2017. Eu me chamo Ana Paula. Estou aqui começando o meu dia hoje com a minha devocional. Eu decidi compartilhar essa devocional com os irmãos. Amém? É uma devocional muito curiosa. E eu não vou rodear muito não, vamos direto ao ponto. Pode ser que ela fique até pequenininha hoje, o que eu sei, né? Amém? O Senhor sabe de todas as coisas. Essa devocional, essa palavra que vai ser ministrada aqui hoje, ela está relacionada com o tribunal de Cristo. Ela está relacionada com os galardões. Ela tá relacionada com o que vai acontecer conosco pela fé. Sempre, quando eu digo conosco, único exclusivamente pela fé. Que vai acontecer conosco quando a gente chegar no céu. A Bíblia fala que também nós seremos julgados, nós iremos passar pelo tribunal de Cristo e as nossas obras vão passar pelo fogo. Amém? Então é um assunto só para quem realmente está buscando a Deus, está querendo realmente continuar essa estrada da salvação, tem fé, né? Esse assunto é só para essas pessoas. Se você é uma pessoa que ainda não tem realmente o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, esse assunto, sinceramente, não tem um fundamento para você. Porque para chegar nesse ponto, você tem que passar por todo um processo. É o processo de arrependimento de seus pecados e salvação. O arrependimento dos pecados é a confissão de que você realmente é falho, que você é um pecador, que você é uma pessoa que erra. E é o Espírito Santo que vai começar a interceder por você com gemidos inexprimíveis. Arrepender pelos pecados não é só virar e falar: meu Deus, eu pequei, porque eu prostituí, porque eu menti, porque eu roubei. Eu te peço perdão em nome de Jesus, amém. Não é assim. O arrependimento pelos pecados é uma coisa que te traz lágrimas. É uma coisa que te espreme o coração. O arrependimento genuíno é como um desinfetante que vai sendo passado na sua alma e ele vai tirando tudo que não presta. Normalmente, quando a gente corta a mão, corta uma parte do corpo, se machuca com uma ferida, a gente passa álcool. Quando a gente passa o álcool, aquela ferida arde. Ela vai ardendo, mano a mano, que ela vai sendo desinfetada, tratada. Mas depois para de arder, para de doer e ela estanca, né? O sangue para e você nem pensa mais naquela ferida. Mas se você, quando machuca, não cuida, não faz nada, às vezes lava só com uma aguinha com sabão, aquele negócio continua doendo, murrinha, aquela dorzinha morrinhenta o resto do tempo, até um dia, se possível, curar. Ou então inflama do tudo. Então, quando a gente se arrepende verdadeiramente no altar do Senhor, é como se Deus passasse um desinfetante em cima das nossas feridas, do nosso machucado. O homem em pecado é um homem doente. A Bíblia fala claramente: o homem no pecado é um homem doente. Então ele carece que Deus trate-o. E Deus cura as feridas. Deus, ele vai tirando tudo que não presta. Então, meu amado, minha amada, você precisa se arrepender verdadeiramente. Então você precisa simplesmente ter um desejo genuíno de se arrepender. E aí o Espírito Santo fará o resto. Porque ele conhece o nosso coração e ele sabe se você realmente está disposto a mudar. E você começa a clamar a Deus e começa a confessar seus pecados. O próprio Espírito Santo toma parte disso e começa a fazer tudo. Porque ele é o médico dos médicos. A Bíblia fala que Cristo, que Jesus, que Deus, ele é o médico dos médicos. E é por meio de Jesus que todas as coisas são feitas. Ele morreu na cruz, ele derramou sangue por nós. Então é por meio desse sacrifício que nós somos salvos. E é o Espírito Santo que opera. Amém? Depois que você se arrepende, você entrega a sua vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Você confessa, você convida Ele para ser o Senhor da sua vida. Ele se deixou achar, encontrar por você. Mas é você que tem que clamar a Ele, para Ele ser o Senhor da sua vida. Porque Ele não é o Senhor da vida de uma pessoa que não quer que Ele seja o Senhor da vida dela. A Bíblia fala que Deus é o Senhor dos vivos e dos mortos. Mas ele é o Senhor por soberania. Mas ele não atua como Senhor na vida de uma pessoa se essa pessoa não quer. Então, ele entrega essa pessoa às suas próprias concupiscências, às suas próprias paixões, ao engano, à perdição eterna. Você não quer? Você realmente não me quer? Então vai pela estrada que você está escolhendo e eu continuo pela estrada reta.
e cada um tem tropeçado. É por isso que nós temos, então, os mortos que vão para o inferno. As pessoas que se perdem. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Amém, meus irmãos? Então, se você passou por esse processo, esse assunto que eu vou ler aqui vai ser muito interessante para você. Se você não passou, te convido a passar. Primeiro, porque os dias são maus. Segundo, porque os dias maus vão só piorar e tá vindo chumbo grosso por aí. Terceiro, porque por que perder a oportunidade de verdadeiramente ser feliz? Nesse mundo a gente tem tantas aflições, mas Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E o que nós temos preparado para nós, o que está preparado para nós, nossos olhos nunca viram. Você pode estar aí envolvido com computação, tecnologia, ter televisão a cabo na sua casa, pode ser uma pessoa muito rica, pode ter sido já uma pessoa muito viajada, conheceu lugares paradisíacos na terra, comeu coisas que ninguém nunca conseguiu imaginar, só lindo naquele local, naquela tal cozinheira para comer tal comida, mas ainda assim os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram. Você pode ser uma pessoa que já ouviu as músicas mais lindas, as orquestras mais perfeitas, sinfônicas no mundo. Você pode ter girado o mundo para prestigiar shows maravilhosos. Pode ter ouvido poesias extremamente profundas que quase que cortam a alma, te emocionam. Mas a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais chegou ao coração. Quer dizer, nós estamos falando aqui de consciência, ideia, pensamento, entendimento daquilo que é. Quando algo chega ao coração, chega na alma. Então você sabe o que é bom, o que é mal. Quer um exemplo de algo que chega ao coração? Um perfume. Você vai numa perfumaria, escolhe um tipo de perfume, porque houve uma indicação. Ali você cheirou, né? A gripe está acabando, meus irmãos, mas ainda estou massa-moça. Você sentiu a fragrância do perfume, então você então põe aquele perfume na sua pele e ali então chega ao seu coração as emoções que aquela fragrância te fará provar. Então a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos viram, nem jamais chegou ao coração daqueles que amam a Deus, aquilo que Deus, Ele, tem preparado para aqueles que o amam. Tem preparado, quando eu escuto essa frase, me vem gostinho de surpresa. É como eu que estou preparando uma festinha de aniversário para o meu filho. Meu filho não sabe, vai para a escola, vai passar o dia normal e eu estou aqui na minha casa devagarzinho, preparando tudo, fazendo uma surpresa para o meu filho. Olha só que coisa linda. Assim é o que Deus está fazendo. Uma coisa é a Ana Paula preparar uma festinha de aniversário. Malamente faço qualquer coxinha. Mas uma outra coisa é Deus estar preparando algo para aqueles que o amam. É uma surpresa das surpresas. Só de saber que é Ele quem vai nos dar, só de saber que nós o encontraremos em pessoa, finalmente uma vez, ali para sempre com Ele, amados. Então vale a pena, amém? Então olha só, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 17, é pequenininho que eu quero ler, mas quero ler com bastante calma para que a gente possa absorver esse maná de hoje. Olha só, o apóstolo Paulo, ele falando aos coríntios da terra de Corinto: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ela dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através de fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amados, ele está falando aqui que, primeiramente, tudo que ele fez, tudo que o apóstolo Paulo fez, ele fez pela graça. Então, não tem como alguém que está consciente do reino do Senhor e está vivendo a sua vida, procurando a plenitude de servir a Deus de coração, não tem como uma pessoa dessa achar que aquilo que ela faz é melhor do que o que os outros fazem. Mas basicamente, quem realmente tem consciência da obra de Deus no mundo, no homem, essa pessoa ela tem consciência que ela está colaborando para o reino. Então ela está fazendo uma pequena parte do todo. Porque a Bíblia fala que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então eu não posso dizer que o dedinho mindinho do meu pé é muito mais importante do que o meu coração. Porque se eu tirar o dedo mindinho do pé, todo o meu corpo vai sentir para sempre a falta do dedinho mindinho. Apesar dele não bombear sangue, apesar da falta dele, quer dizer, o coração eu não posso tirar porque eu morro, mas o dedinho mindinho eu posso viver sem ele toda a vida, não só o mindinho como qualquer dedo. Mas isso não significa que o meu corpo não sentirá falta desse dedinho, pelo contrário. Eu tive uma bisnona, uma bisavó, né? Ela morreu acho que com 84 anos e ela teve muito problema de coração e ela estava comprometida com a circulação do corpo. E nessa história eles cortaram o pé, cortaram a perna, cortaram o braço. No final ela terminou um toquinho numa cadeira de rodas. Mas eu me lembro que antes deles cortarem o pé, eles cortaram só os dedos do pé. Eles cortaram só os dedos do pé, porque estava ficando preto, ficando roxo, e dava mosquito. Então eles cortaram aquele dedinho do pé, e ela ficou sem o dedinho do pé. O que acontece? Quando alguém aproximava dela, ela estava às vezes distraída, fazendo crochê, estava lendo os livrinhos dela, estava fazendo as coisas dela. Aí você se aproximava, né, para cumprimentar ela, sentar perto dela, ela gritava, ai! E a gente, o que é, Dindinha? O que é? Vai pisar no meu pé, vai pisar no meu dedo. Aí a gente olhava assim, sabe, dava uma dó, mas não tem dedo não, e a senhora não vai, ninguém vai pisar no seu pé não. Depois eles cortaram o pé inteiro e isso foi só agravando. Ela morreu consciente que tinha os membros do corpo, sem tê-los, porque ela sentia aquilo. Ela sentia os membros do corpo dela, como se ela os tivesse. Então, na nossa fisiologia, na nossa biologia, na nossa formação corpórea, cada parte do nosso corpo é importante. Basta um cravinho no rosto. Todo o corpo se concentra para resolver aquele problema ali. Principalmente se ele está inflamado, ele está exagerado. Você se concentra, você tem que tirar o cravo, você tem que pôr o curativo. Não é verdade? E durante a recuperação daquela parte do seu corpo, todo o corpo fica doente, fica compungido. Então, amados, não porque o coração é o órgão dos principais do corpo, sem coração o homem morre, não por causa disso o coração deixa de sofrer e sentir falta se o dedinho do pé for cortado. Assim está dizendo Paulo, sabe, nós temos que ser assim, essa é a família ideal que Cristo idealizou. E isso é muito difícil, eu não vou mentir para os irmãos, é muito difícil porque a gente chega num ponto que nós temos que literalmente amar o nosso próximo irmão, como a nós mesmos. Isso é muito profundo, isso é uma coisa assim que não tem como falar em palavras, você tem que viver, você tem que receber esse dom do amor de Deus. E são poucas as pessoas que recebem o dom do amor. É Deus quem dá, meus amados, tudo que temos é Deus quem nos dá. Então Paulo ele fala, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Então Paulo ele entendia que tudo que ele era, tudo que ele sabia, tudo que ele vivia, ele o fazia porque Deus o deu. Ao ponto que tem um momento que ele chega a falar com alguns irmãos, que ele não ia falar com eles pelo que ele sabia, pela sua cultura, pela sua inteligência, pelos seus tantos estudos,
mas ele falaria como Cristo ensinou. Quer dizer, ele literalmente pegou tudo que ele aprendeu, jogou num canto e falou: agora eu vou falar para vocês o que Cristo falou para mim. Então, amados, a primeira coisa é a gente ter que se sentir como participante da obra de Deus. Não interessa se você é o coração do corpo ou você é o dedinho mindinho. Mas a compungência, quer dizer, o sentir-se, né, importar-se, sentir muito com o próximo, tem que ser tão forte, tão importante, no mesmo nível do coração. Olha só, Deus ele imprimiu em nós aquilo que nós precisamos ser. Não tem maior exemplo do que o que Deus fez em nós. Não precisam tantas palavras. A gente usa as palavras para quê? Só para pensar. Mas Deus ele estampou, ele imprimiu nas tábuas do nosso coração um testemunho do que é ser um corpo. Se você agora tivesse que ir no cabeleireiro e o cabeleireiro olhasse para você e falasse: fulana, eu vou ter que raspar a sua cabeça, seu cabelo está doente. Por mais que você pudesse pôr uma peruca, uma touca na cabeça, por mais que você não saísse de casa, etc, 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 você ia praticamente quase que entrar em depressão por ter que tirar o cabelo da cabeça. Mas vamos ser menor. Você vai no hospital, o médico olha, você está com uma unha encravada e aquela unha está infeccionada e o médico fala: essa unha vai cair. Para que você não tenha um problema maior e ela nasça bonita de novo, eu vou ter que arrancar essa unha. Não é o dedinho mindinho, mas é a unha do dedinho mindinho, aquele dedo mais pequenininho que a gente tem no pé. Você ia entrar quase que num quadro de depressão. Meu Deus, eu tenho que arrancar uma unha. Você ia sentir tão mal, quase que quanto se o médico virasse para você e falasse: não, tem que fazer uma cirurgia no seu coração. Vamos ter que pôr um marca-passo. A única coisa, meus amados, que dói mais é quando você tem a sentença da morte. Você está doente, estado terminal, não se pode fazer mais nada. Aí você entra em degeneração total. Mas na nossa vida a gente passa por situações em que o corpo inteiro se compunge, se imprime, se exprime em si mesmo. O corpo sente muito. A gente tem essa mania de se cuidar, de se preservar. Você vê o cérebro atento 24 horas por dia para que você não queime, para que você não se arranhe, para que você não tropece, para que você não machuque. Alguém faz de conta que está vindo para jogar a mão na sua cara, seu olho se fecha para proteger a sua vista. O corpo, ele está sempre atento. O corpo, ele está sempre em vigilância. Assim tem que ser a igreja verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem que estar sempre em vigilância, ela tem que estar sempre atenta. Eu posso falar para os irmãos por experiência própria, única e exclusiva pela graça de Deus, que eu tenho tido esse tipo de experiência na minha vida. Eu levanto de manhã, eu tenho meus problemas, e como tenho problemas, tenho muita coisa para pensar. Ontem eu fiquei grilado o dia inteiro aqui com problema pessoal, fora meu menino mais grandinho que estava com gastroenterite. Então ontem foi um dia terrível para mim. Essa semana está sendo puxada, semana passada também não terminou das melhores. Então assim, tem sido dias difíceis. Mas isso em momento nenhum tirou de mim essa necessidade de estar aqui com os irmãos. Sabe, é aqui que eu encontro meu refrigério, na palavra de Deus, nas coisas do reino. É onde eu jogo de lado os meus problemas, que não são menos importantes ou mais importantes do de ninguém, mas eu jogo eles de lado por um pouco de tempo e me dedico às coisas do meu Senhor, do meu Deus, e o faço de coração. Amém? Então que isso possa ficar muito bem entendido na cabecinha de quem está escutando. E Paulo ele fala que ele lançou o fundamento como prudente construtor. O fundamento é Cristo. E ele lançou. O que é lançar o fundamento? É lançar o evangelho. É falar do evangelho. É edificar corações que até então não estavam edificados. É preparar o fundamento. O que é o fundamento? O fundamento é quando você vai fazer uma casa. Você já viu que o pedreiro ele faz um buraco no chão? Ele faz um rego, né? Em torno de um quadrado. Ali ele faz o fundamento. Aí ele coloca concreto, coloca ferro. E depois ele levanta as paredes. Isso é o fundamento. O fundamento é a base. E o fundamento é Cristo. Cristo morreu na cruz para que todo aquele que nele crê seja salvo.
Dali vem, então, olha só, Paulo lançou o fundamento como prudente construtor. Um prudente construtor, quando faz um alicerce de uma casa, ele o faz de acordo com a proporção do que a casa vai ser. É uma casa de 2 andares? É uma casa de 3 andares? Então, na proporção da casa, o fundamento tem que ser tão forte para segurar e segurar bem. Senão a casa cai. A casa cai. Depois vem um outro e edifica sobre esse fundamento. A nossa vida é uma constante edificação. O Senhor, ele vai trabalhando em nós. Isso que está acontecendo aqui agora, para aqueles que já tiveram os fundamentos lançados no seu coração, que é a salvação, a mensagem do reino da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, agora estão aqui ouvindo comigo, estão estudando. E esse estudo vai abrindo os teus olhos, vai te edificando a alma, vai te dando entendimento e você vai sendo edificado. É onde você começa a cortar na sua vida coisas que não estão boas, a aperfeiçoar outras, a ter consciência. Eu aprendi uma coisa, meus irmãos, na vida: quanto mais a gente tem consciência de como realmente as coisas funcionam, mais a gente tem segurança para fazê-las. Você compra um carro novo, novinho de zeca. Chegou lá na loja, o carro novo, e provavelmente, por mais que ele seja econômico na hora que você for comprar, ele está um passo tecnologicamente à frente do carro que você tem agora. Vai ter uma função que não tinha antes, vai ter sempre algo novo. Se você pega esse carro de tapa, né, de cara, e sai dirigindo esse carro assim, sem raciocinar, vai chegar um momento que você não vai ter tanta segurança, porque você, nossa, esse carro é todo novo, tem muita coisa eletrônica, tem isso, tem aquilo. Mas se você para um pouquinho, começa a ler o manual daquele carro, começa a aprender um pouquinho para conhecer aquele carro, você vai ter mais segurança de guiar esse carro. Assim é a nossa vida com Deus. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você aprofunda nas coisas do Senhor, mais você se sente seguro, mais você sabe o que é certo para você, o que é fraco para você. No vídeo anterior eu falei sobre uma parte do livro de Romanos, quando ele fala do testemunho que nós temos que dar para com os fracos na fé. Aí ele falou que Deus santificou todas as coisas. Então o apóstolo Paulo fala: para mim tudo é liberado. Vamos falar em modo simples, né? Posso comer o que eu quiser. Para mim todos os dias são santos e etc. Mas se tem um irmão que para ele aquilo não é assim, eu não vou escandalizar o irmão, porque ele é fraco na fé. Mas na fraqueza dele ele faz aquilo, quer dizer, ele guarda um dia específico da semana naquele modo, mas ele faz para Deus. E eu não guardo, mas eu faço também para Deus. E é Deus quem nos sustenta. Olha aí a edificação da casa. Então, quanto mais você cresce na fé, mais você aprende as coisas do Senhor, mais você aprende as coisas do céu. E olha só, vamos continuar aqui. Então, esse texto que eu estou lendo com os irmãos na minha Bíblia está intitulado A Responsabilidade dos que Ensinam. Então ele está falando em quê? De quem lança um fundamento e de quem vai edificando. Então, ele está falando conosco. Às vezes você, meu amado, minha amada, está tão condicionada só a escutar e engordar como ovelha que só engorda. Ezequiel, capítulo 34, fala disso. Mas assim, quando a gente toma consciência do reino de Deus nas nossas vidas, verdadeiramente como ele é, a partir do momento que a gente entende o sacrifício de Jesus na cruz, a partir do momento que a gente entende que o Espírito Santo ele tem a capacidade de se entristecer, a partir do momento que a gente entende que Deus trabalha sem cessar para a salvação dos santos, a gente fica sem graça. E eu detesto usar a palavra sem graça porque ela me leva a entender que eu sou uma desgraçada, né? Sem graça, desgraçada. Muitas das vezes a gente tenta colegar essas palavras. Mas eu vou falar uma palavra mais coerente. A gente fica constrangido em não fazer nada. É como se você, sabe, é convidado para jantar na casa de uma pessoa, um amigo, uma pessoa colega, não interessa. E ali você chega na casa daquela pessoa, ela preparou a melhor comida, ela preparou tudo. E você senta, você come, você é muito bem tratado. E depois que terminou a comida, terminou a refeição, todo mundo, né,
ela vai recolher os pratos, ela vai pôr o prato para lavar e você vai simplesmente sentar no sofá e vai tomar um cafezinho para digerir. Você não fica constrangido em ver a pessoa sendo tão cortesa? Irmãos, perdão, eu tô com o filho em casa e assim que eu falando, às vezes dá fastídio. Mas voltando ao assunto, vai me dizer se você não fica constrangida e você se levanta e fala, peraí, deixa eu te ajudar a arrumar a cozinha. Te ajuda a lavar os pratos. Provavelmente a hospedeira, né, a pessoa que te convidou, ela não vai querer, não, deixa, claro, não se preocupa não, você veio cá, você tá comigo e tal. Mas se você tem um caráter formado, um caráter amoroso, um caráter que se importa, você não vai conseguir. Você não vai conseguir sentar naquele sofazinho e tomar um cafezinho enquanto ela está lá lavando a cozinha, limpando tudo. Enquanto você não ajudar ela a terminar com tudo, você não vai ter paz. Assim funciona no reino do Senhor. É como se Deus te convidasse para um banquete e você vê a importância, a glória desse banquete, o quanto Deus ele investe em nós e de repente você simplesmente ficasse por sua conta. Você não se importa, você não se interessa, você não quer saber. Tanto faz como tanto fez. Dá para entender o nível da coisa, a gravidade da coisa, meus irmãos. Quando a gente tem consciência do que está acontecendo conosco a nível de salvação, a gente literalmente não consegue não fazer nada. Não tem como. Tem gente que está com as mãos atadas, eu tô em casa, eu não posso sair, tenho que trabalhar e não sei o quê, não tenho tempo, tenho 4 filhos, e vai, eu não sei o que fazer, mas a pessoa entra num processo de importância tão grande, ela fica tão compungida pelo que está acontecendo na vida dela, que ela não pode fazer outro a não ser, pelo menos, se colocar como intercessor na obra do Senhor. Tem sempre algo que Deus tem para nós. Tem sempre uma missão, tem sempre uma parte. O dedinho mindinho do pé não faz nada. Às vezes ele dá até frieira, né? Não faz nada. Mas já ouvi dizer, e eu não sou ortopédica, eu não sou alguém que entende do corpo humano, mas já ouvi dizer que a pessoa fica um pouco sem equilíbrio quando ela perde uma parte do corpo. Até ela se adaptar àquilo ali, é uma confusão. Talvez o dedinho do pé, se ele tiver cortado, o pé da pessoa vai ficar totalmente desequilibrado em relação à distribuição do seu peso. E o lado do corpo que já não tem mais o dedinho mindinho, ele vai começar a ficar mais forçado. E, consequentemente, aquilo vai afetar a coluna da pessoa. E a coluna é um dos lugares mais importantes do corpo humano, porque a coluna ela liga todo o corpo da pessoa. É pela coluna que passa os nervos e os neurônio, não vou dizer neurônio, porque o neurônio está no cérebro, mas as terminações nervosas, neurais do corpo inteiro passa pela coluna. É como se a coluna fosse um tubo de fio, de cabo elétrico, no qual se passasse os cabos mais importantes da ligação. Se um daqueles cabos ficar danejado, todo o corpo vai ser danejado. Então, meus amados, a pessoa, ela entende, o mínimo que eu vou fazer, eu vou estar aqui, eu vou ter equilíbrio através das minhas orações. Uma coisa eu posso dizer com a maior certeza da minha vida. Se você entende a mensagem do Evangelho como ela deve ser entendida na sua vida, você entende que é única e exclusivamente pela graça, e você entende que você foi convidado pelo Todo-Poderoso a fazer parte do reino, você então se sente realmente no dever de querer entender como funciona o Evangelho do reino, e Deus ele vai te dar o que fazer. Vai ter sempre uma vassourinha disponível para varrer um cantinho, meus amados. Vai ter sempre um copinho sujo numa pia para ser lavado. Vai ter sempre uma toalhinha para ser ajustada no banheiro. Vai ter sempre um lixinho para ser recolhido. Vai ter sempre uma plantinha para ser podada ou botada água, né? Ser aguada, ser regada. Vai ter sempre alguma coisinha, um peixinho para dar de comer. Vai ter sempre um lixo para pôr fora na rua. Vai ter sempre uma poeirinha para ser retirada. Vai ter sempre um papel para ser organizado. Eu uso exemplos de uma casa, mas justo para você entender que tem sempre o que se fazer no reino de Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele fala: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento,
Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, ou prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. Se eu pego o ouro e ponho ele no fogo, vocês sabiam que o ouro, quando ele é levado a certas temperaturas, ele vai ficando refinado? O ouro ele não evapora, não. O ouro ele não evapora. Mas o ouro, quando ele é esquentado, ele vai sendo separado dos outros minerais que estão nele. Então, se tem ouro com ferro juntos, cada um desses elementos tem uma temperatura para ser derretida. E quando eles se separam, um fica embaixo, outro fica em cima, é tipo o óleo e a água. Se você quiser, você pode pegar uma garrafa de 1 litro, colocar meio litro de óleo e meio litro de água. Você vai ver sempre as duas camadas, o óleo e a água. Aí você pega e chacoalha aquela água. De repente você vai olhar, ela vai estar tipo uma cor embaçada, de um amarelo embaçado. Aí você fica olhando assim, parece que está junto. A água e o óleo estão juntos. Mas você espera alguns minutinhos, você vai ver que eles vão sendo separados. E você chega no ponto de poder literalmente separar aquela água daquele óleo. Se você quiser usar um processo mais rápido, você pega a água e o óleo, bota no fogo, numa panela e liga o fogo. A água vai ferver quando chegar numa certa temperatura. E o óleo vai ficar ali vai estourando, né, junto com a água, porque ele vai sofrendo uma reação. Mas vai chegar um momento que aquela água já não vai ter mais na panela e o óleo vai estar muito quente, mas vai estar só o óleo. Assim Deus vai purificar, assim Deus vai separar as obras no dia do tribunal de Cristo. Então, aqui ele dá o exemplo, seja ouro, seja prata, seja pedras preciosas, que também são duras, né? Seja madeira, feno, palha. Ele compara o nível das obras, o nível do seu testemunho de vida, porque a obra que você faz no final do frigir dos ovos é nada menos do que o seu único e exclusivo testemunho de vida. Às vezes você é uma mulher que está casada, seu marido é ímpio e você realmente se converteu. Antes você dizia que era convertida, mas era barraqueira, era encrenqueira, era uma mulher pesante para o seu esposo, vivia nas fofocas, vivia na desordem. Mas eu sou crente, seu marido se escandalizava. De repente, por um motivo de maior milagre, Deus te converteu de verdade. E você passou a ser um exemplo, você passou a ser uma bênção verdadeiramente ali. Aí o que acontece? Você começa a dar um testemunho, uau, minha esposa mudou, tem alguma coisa de diverso com ela. E ali então, através do seu testemunho, você também está edificando alguma coisa. A nossa obra maior é o nosso testemunho de vida. É o que nós somos levados a fazer através da salvação. Eu, Ana Paula, através da minha salvação, fui levada a servir a Deus. E eu faço porque eu amo a Deus. Eu não faço, se eu for falar em pé da letra, a língua humana, a nível humano, eu não faço por homens. Eu, infelizmente, descobri que o ser humano, ao mesmo tempo que ele tem você como uma pessoa tão especial e importante na vida dele, ele te descarta. Eu aprendi na pele, muitos anos eu vivi isso. As pessoas, elas vão e elas vêm. As pessoas nem sempre nos dão valor por aquilo que nós fazemos por elas. Não que eu quero falar que os irmãos não me querem bem, não me tratem bem. Não é que eu estou aqui para reclamar. Pelo amor de Deus, eu não quero que vocês confundam as coisas, mas eu quero que vocês entendam. Como eu disse, isso aqui que está sendo falado hoje é alimento sólido para quem realmente já entendeu o que é a salvação. Amém? Então, assim, eu não faço por pessoas. Porque se eu viesse a fazer por pessoas, eu podia, em vez de falar de Deus, das coisas de Deus, eu podia falar de outra coisa. Podia aprender a fazer torta de maçã e vir aqui no YouTube fazer um vídeo bonito sobre como fazer torta de maçã. Punha lá para monetizar o canal, para ganhar dinheiro nas costas do povo. Podia pôr minha carinha na telinha, podia me produzir para fazer uma coisa, um canal sensacional, como fazem muitos. Estou fazendo por homem, estou fazendo pelo meu ego. O que me interessa de Deus? Se eu estivesse aqui fazendo coisa para o ser humano, eu poderia buscar algum assunto muito curioso, alguma coisa relacionada com a saúde.
me colocar aqui fazendo vídeos de saúde, ensinando coisas para ajudar os irmãos a terem saúde, mas não só os irmãos, as pessoas que ouvem, mas para receber a glória. É a Ana Paula que ensinou a fazer a receita para emagrecer. Mas eu não estou aqui fazendo coisa para homens, eu estou fazendo para Deus. Porque primeiramente Deus fez por mim. Deus, ele se lembrou de mim. Amado, minha amada, você tem capacidade de entender qual é o tamanho do milagre que você recebeu na sua vida? Por mais que você tenha aperto, problema, necessidade, passa confusão e etc. Se você entender o que é que Deus fez para você, que é ter te dado a salvação, você já está anos-luz à frente dos perdidos. Se você sair da porta da sua casa, no mínimo, seu vizinho não é uma pessoa que está esperando a volta de Jesus, não é um crente verdadeiro, não é uma pessoa que tem esse nível de intimidade com Deus. E essa pessoa fatalmente está caminhando, no mínimo, para a grande tribulação, no mínimo, se não do tudo para o inferno. E você tem noção dessas coisas, você nem pensa nisso, mas você tem o privilégio de ter comunhão com Deus Todo-Poderoso. Você se regozija, se deleita na presença de Deus todos os dias, no momento da leitura diária da palavra. Então você tem consciência daquilo que você recebeu e daquilo que essas pessoas estão recebendo. Falsas religiões, idolatria, mentira, engano, bagunça, confusão. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Então você já vê qual grande é o teu privilégio. Sem falar que você vai ser pego de surpresa, mas não uma surpresa cativa como aquele do ladrão da noite, mas a surpresa da surpreensão, quer dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao teu coração que Deus está preparando para você. Surpresa, júbilo, paz, vida eterna, alegria, descanso eterno. A Bíblia fala tanto no termo descanso, paz, alegria. Nós estamos tão acostumados a viver falta de descanso, falta de paz, falta de alegria. Estou dizendo aqui, ontem eu fiquei o dia inteiro aborrecida aqui com meus problemas. Estou ainda. Agora eu já falei, Deus, eu não quero pensar. O que é, vai ser, o que tem que ser, será. Mas eu não quero pegar eu não quero que esses meus probleminhas me tomem a comunhão com o Senhor. Eu quero me deleitar no Senhor. Mas lá na eternidade vai ser para sempre. Não vai ter projeto que não prospere, não vai ter ideia que não funcione, não vai ter trabalho que seja feito em vão no céu. A Bíblia fala do governo eterno de Deus. As coisas que estão na terra são sombra daquelas que verdadeiramente são. Então, por mais que você vê algo bonito na sua frente, seja uma casa, seja um carro, seja uma roupa, seja uma comida, por mais estrepitosa, bonita que seja, é só uma sombra daquilo que realmente é. Então, meus amados, a Bíblia fala que Deus ele vai pesar e ele vai passar pelo fogo as obras. Agora, para me entrar na base aqui, o que é esse fogo? A gente tende a levar pelo pé da letra, é fogo mesmo. Então, nós vamos chegar no céu e Deus ele vai pegar as obras que eu fiz e vai botar no fogo. Mas as obras que vocês fizeram é ouro? É prata? É feno? É lenha? Eu nunca, nem toquei um negócio de palha na minha vida, praticamente. Então, a minha obra não pode ser ao pé da letra tal da palha. O máximo do ouro que eu tenho à minha possessão é a minha aliança de casamento, que não é a mais grossa das alianças, é bem básica. Então, eu não posso comparar uma obra que eu venha fazer na minha vida com uma aliança de ouro que nem sei se é ouro puro que eu tenho no meu dedo. Então, meus amados, o apóstolo Paulo ele está falando de bases espirituais, de valores espirituais, de atos espirituais. Essas obras são seus atos de justiça. É aquilo que você, amada irmã Maria, amado irmão Pedro, amada irmã Joana e tantos nomes mais que não termina a lista, é aquilo que você, vivendo na sua vida de santidade e comunhão com Deus, julga como atos de justiça. O que é justo? É eu orar pelaquela irmã? É eu telefonar para ela para dar os pêsames porque ela está passando uma situação muito complicada?
É eu ajudá-la literalmente, porque eu sei que ela está passando fome com os filhos dela e a gente mora na mesma cidade. Então eu vou lá até ela e vou levar para ela uma cesta básica e enquanto eu puder eu farei. É eu dar um emprego para aquele irmão, já que eu posso dar um emprego para uma pessoa. É eu comprar um material escolar de alguém. É eu ir lá e ficar com aquela velhinha que está sozinha, está abandonada, e eu simplesmente, por morar na mesma cidade, vou passar a frequentar a casa daquela pessoa, simplesmente para fazer companhia para ela, uma nova amiga, alguém que se importa. É uma oração que eu vou fazer porque alguém me pediu. Uma coisa que eu vejo claramente, e não vou ser hipócrita em dizer que não, até eu mesma, quantas vezes fiz isso, chegou um pedido de oração, ore pela fulana de tal, porque ela está lá no hospital e ela foi decretada com câncer e hoje eles estão lá, ela está sofrendo muito. Quantas vezes eu falei, ok, amém, mas não orei. Não orei porque estava ocupada, não orei porque eu estava empenhada, não orei porque eu tinha tanta coisa na minha cabeça, então simplesmente, ok, amém. E não orei. Mas às vezes, sabe, a pessoa que recebe um pedido desse, ela não ora nenhuma, nem duas, nem três, nem 10, nem 100 vezes, ela nunca ora, ela nunca faz, ela nunca se importa. Eu posso dizer que quando eu recebo pedidos de oração, eu tento me colocar no lugar de quem está ali pedindo oração, precisando da oração. É uma pessoa tal, que está no hospital tal, recebeu a notícia de câncer e hoje vai ter um decreto lá que ela vai passar e tal. Eu tento imaginar a angústia da pessoa, o desespero da pessoa. Meu Deus, foi diagnosticada com tal doença, a dor que ela vai sentir ou já está sentindo, o recurso econômico que ela tem para tentar gestir o problema, as pessoas que estão ali com ela ou não. Eu tento pelo menos entender o que está acontecendo, eu tento tratar com respeito e reverência uma situação do gênero. Nem sempre eu dou conta de parar, de orar, de chorar pela pessoa. Às vezes eu já estou com outras coisas assim, nível de oração, às vezes eu já estou fazendo outras coisas. Mas eu às vezes falo, meu Deus, tem misericórdia. Mas falo de coração. Tenho consciência que é só Deus que pode ir lá e fazer a diferença na vida de quem está precisando. Tem vezes que eu paro tudo na mesma hora e oro. Quantas vezes tem irmão que fala, irmã, ora por mim, me ajuda. Quantas vezes? E às vezes eu estou ali na situação que eu paro na mesma hora e oro e deixo a oração com a pessoa. Justo para que ela não se sinta sozinha, porque não é a minha oração que faz a diferença. É a pessoa orando comigo que fará a diferença. Porque Deus, ele não deu exclusividade para ninguém. A pessoa A não tem mais acesso ao trono do céu, do Senhor, do que a pessoa B. O véu foi rasgado, o sangue de Jesus caiu tanto quanto em você, quanto em mim, ou quanto em quem está orando por você. Então não existe acepção de pessoas para com Deus. A palavra diz que Deus se apraz do coração sincero, do coração do justo, Deus se agrada. Então basta ir com justiça. Ninguém precisa fazer faculdade, escola para aprender a orar. Basta abrir a boca e falar o que é sincero, falar aquilo que realmente está no teu coração. Porque nós não sabemos orar. A Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos ensina como orar e para terminar o negócio, Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus amados, por mais eloquente que você seja ou não, a sua oração, ela é recebida diante de Deus, não pela sua eloquência, não pelo seu talento, não pela sua facilidade de falar com Deus, mas pelo coração que você está colocando naquilo ali. Amém? Então essas obras são os atos de justiça que você faz na sua vida. É como você realmente se importa. É como vocês realmente se colocam a trabalhar no reino, em prol uns dos outros e em prol da salvação de outros. Tem gente que simplesmente... Eu dou esses exemplos porque como eu tenho um ministério de oração na minha vida, eu sou muito de oração. Quantas vezes, em anos e anos e anos aí de caminhada, a gente vê pessoas que param para orar mecanicamente. Senhor Jesus, abençoe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mecanicamente. A pessoa, quando você vê ela orando, você vê claramente que ela não fala uma só palavra de coração. Quantas vezes eu já fui em igrejas, quantas vezes eu já tive a oportunidade de estar perto de pessoas que oram e elas fazem tudo mecanicamente. Elas não pensam em uma só palavra das quais elas estão falando. Sai tudo no automático.
Você acha que isso, no dia que for pesado no tribunal de Cristo e for passado pelo fogo, vai sair como ouro polido ou uma pedra preciosa, ou vai ser uma palha? Foi mecânico. A pessoa não estava nem com a cabeça ali, às vezes ela estava falando uma coisa com a cabeça em outra. E o que vai ser esse fogo que vai pesar as obras? Não é fogo de fogo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai testemunhar diante do nosso Senhor por nós. Porque é Ele quem conhece o nosso coração, porque é Ele que está dentro do nosso coração. Quando você se dispõe em fazer qualquer coisa na sua vida, seja boa ou seja má, é o Espírito Santo que está ali vendo aquilo. É Ele que está sondando o teu coração, relatando tudo. Então Ele sabe exatamente a motivação sua em tudo que você faz. Até quando você vai comer uma maçã. Se você come aquela maçã com vontade, com alegria, com prazer, Ele sabe aquilo. Ele mede as reações do seu sentimento, do seu corpo na hora que você está comendo aquela maçã. Agora, se você come justo à força, vou comer essa maçã só para não jogar no lixo, aí come com força, e a maçã passa a ser até difícil de engolir, Ele registra tudo isso. Então é Ele quem vai dar testemunho diante de Cristo, diante de Deus, no dia do tribunal de Cristo. Porque cada oração que você fez, cada palavra que você falou, cada atitude que você fez, cada ajuda que você fez, tudo, até a simples leitura da palavra na sua casa para você mesmo edificar a sua própria vida, é Ele quem vai falar diante do tribunal de Cristo. É aprovado. Saiu como ouro, saiu como pedra preciosa. Não, não é aprovado. Aí Ele fez tudo da boca para fora, não fez de coração, não fez realmente com empenho devido. O Espírito Santo, Ele é o fogo consumidor de Deus. Porque através do Espírito Santo todas as coisas são reveladas a Deus. O Espírito Santo, Ele é a própria onisciência de Deus. O Espírito Santo é o próprio conhecimento de Deus. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Olha só. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, o que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo fala também: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis ainda, porque sois carnais. Mas Deus nos revelou, olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, quando Deus fala do conhecimento dos santos, Ele diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo. Aleluia! Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita, porque elas se discernem espiritualmente. Olha só, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las todas,
as coisas, não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, fogo é o Espírito Santo. Vocês acham que acabou por aí? A palavra de Deus diz, Jesus declara: eu vou para junto do meu Pai preparar-vos lugar, morada. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas não vos deixarei órfãos. Em meu lugar eu vos deixarei o Consolador. Mas para que ele venha é necessário que eu vá para junto do meu Pai. E aí você vê o Espírito Santo consolando, cuidando, edificando a igreja. Aqui está aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 até o versículo 16, falando sobre isso. Então o Espírito Santo, ele tem esse trajeto de vida com cada um de nós. Chega o dia do arrebatamento, o próprio Espírito Santo ressuscita os mortos, porque é pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo, que todas as coisas vão acontecendo. É como se o Espírito Santo fosse também o mover de Deus nos homens. Ele é o próprio mover, literalmente falando, de Deus nos homens. Ele ressuscita os mortos. Ele leva a igreja para o céu arrebatada e ele entrega para o noivo, para Cristo. E ali ele participa e chega na hora do tribunal de Cristo, ele confere cada uma das nossas obras. É ele quem vai testemunhar diretamente por você diante de Deus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. É única e exclusivamente pela força de Deus que as pessoas serão salvas. Ele vai entrar no céu com uma mão na frente e outra atrás, falando de modo popular. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí a confirmação mais uma vez, que é o Espírito Santo que atua. Não temos que entristecê-lo, amados. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Meus irmãos, eu quero pedir desculpa, eu estou com a cabeça um pouco cansada para ler e eu estou começando a embaralhar as palavras com a minha própria vista. Estou fazendo fatiga. Mas basicamente, meus amados, a Bíblia fala que nós não podemos pecar contra o Espírito Santo. Aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão, é lançado no fogo do inferno por toda a eternidade. E aqui Deus ele fala: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aqui ele está falando: pode o cão voltar ao seu vômito? Literalmente. Se eu, Ana Paula, destruo o santuário de Deus, que sou eu mesma, eu destruo o santuário. E o Espírito Santo habita em mim. Onde que o Espírito Santo então vai passar a habitar? O Espírito Santo sairá de mim. A Bíblia fala que Deus ele vai riscar do livro da vida o nome de muitos. A Bíblia fala: aquele que está em pé, toma cuidado para que não caia, vigie para que não perca a tua coroa. E uma das coroas que vão ser dadas é a chamada coroa da vida. Então aqui está falando literalmente da morte, do voltar atrás. Olha só, o cão que volta ao vômito, ele peca contra o Espírito Santo. Ana, o que significa isso, Ana? Significa, minha querida, meu querido, claramente, se eu, Ana Paula, eu falo de mim porque é mais fácil falar de mim, não botar o dedo na cara de ninguém. Imagina que eu, Ana Paula, agora aqui são 9 horas da manhã, tô com meus filhos em casa, eu falo: sabe o que eu faço? Vou pôr esse vídeo não, vou jogar esse troço fora. Já começa assim: vou jogar esse vídeo fora, não me interessa postar esse material. Sabe o que eu faço também? Não vou ficar mais pondo vídeo no YouTube não, pra que esse negócio? Isso é confidência. E sabe? Não vou ficar lendo Bíblia mais não, vou pensar em mim mesma, vou pensar em melhorar minha vida, vou pensar em arrumar um emprego, vou pensar em ver minha televisão. De noite, o que estiver passando, eu vou ver. O Espírito Santo vai começar a ficar entristecido, porque ele não vai embora de uma vez, ele começa a ficar entristecido.
Ele vai ficando triste. Ana, como eu sei que ele está triste? Porque você começa a ficar agoniado. Você começa a ficar angustiado. Mas você vai forçando a barra. Hoje eu vou sair com os amigos, vou pra discoteca, vou beber uma cervejinha, vou não sei o quê. Meu marido não é essas melhor coisa que eu queria não, sabe? Eu sou um avião, mas ele não é o aeroporto que eu tinha que pousar. Sabe o que eu faço? Eu começo a olhar por aí. Eu começo a levantar os olhos. Tanto, meu marido vai trabalhar, não me vê, não sabe o que eu estou fazendo, posso aprontar o que eu quiser. Tanto vou pela internet, traio meu marido. O Espírito Santo vai entristecendo, vai entristecendo, vai entristecendo. Você vai ficando angustiado, mas você vai batendo de frente, porque a carne começa a ficar forte. Até, meu amado, que você chega num ponto de entristecer tanto o próprio Espírito Santo de Deus, que ele, vendo a situação, ele vê que o teu coração já não se importa mais, já não sofre mais, aquela angústia, aquela agonia já passa a ficar cauterizada. Você começa literalmente a cuspir no prato que comeu de Deus. Deus colocou tudo para você e você começa a ir contra. E de repente, quando você assusta, você já começa até a falar heresia. Não é bem assim, não é desse jeito, e já começa a ensinar engano, já começa a fazer bagunça. Isso é o que acontece com muitos líderes. Eles começam a se colocar numa vida de pecado tão grande que eles vão entristecendo o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai... Só de falar eu já fico angustiada, meus irmãos. Vocês têm ideia como é que a coisa é séria. Só de falar o que eu estou falando aqui eu já fico angustiada, literalmente falando. Meu coração já começa a ficar angustiado aqui, porque eu tenho tanto temor em entristecer o meu amado Espírito Santo. Peço licença para ele. Ele sabe que eu estou falando esses exemplos para que os irmãos entendam ao pé da letra. Mas chega um ponto que ele fica tão entristecido e ele sabe, ele sonda o teu coração, ele sabe até que ponto o teu coração tem um ponto de retorno. Mas chega um momento que o coração do homem chega num ponto de não retorno. Quando chega nesse ponto, o Espírito Santo, consciente disso, ele se vai. Mas você dali para frente, daquele ponto de não retorno, você começa a pecar contra o próprio Espírito Santo. Porque você começa a cuspir no prato do Senhor, você começa a jogar fora todo o trabalho que Deus investiu na sua vida, toda a obra que o Espírito Santo fez. Olha, é como se eu convidasse ele para viver na minha casa, ele encontrasse a minha casa suja, quebrada, malandada, arrumasse tudo, colocasse tudo perfeito, brilhando, linda. Agora que eu vi que a casa tá boa, eu começo a enxotá-lo da minha casa, eu começo a maltratá-lo, eu começo a ter indiferença com ele. Então ele vai embora muito triste. Aí eu, em vez de perceber o que eu fiz e clamar a Deus e pedir perdão, e ele volta, porque até enquanto você está só entristecendo, ainda tem esperança. O que eu faço? Eu começo a bater no peito e falar, tá vendo a minha casa? Como ela é bonita, como ela é perfumada, como ela é lustrosa. Fui eu que fiz. É tudo mérito meu. Eu é que resolvi. E agora eu vou melhorar mais ainda. E vou começar a procurar de meios ilícitos para melhorar a minha casa, a minha vida. Isso é pecado contra o Espírito Santo, é o ponto do não retorno. O Espírito Santo já saiu. Ele saiu e ele viu que o teu coração já não mais o desejará, já não mais o quererá. Não existe essa palavra, mas os irmãos entenderam. E ali você começa, meus amados, a ser entregue à sua própria concupiscência. É onde a palavra de Deus diz que Deus ele abandona o homem. Ele endurece o coração do homem. Sabe o que endureceu o coração do homem? É a falta da presença de Deus no coração do homem. Se você, meu querido, pega uma mistura de cimento e água e mexe aquilo o tempo todo, você pode ficar até 10 dias com aquele cimento sem ele endurecer, porque você vai adicionando água, a água vai mexendo, o cimento não endurece nunca. Ele pode ficar tanto tempo ali líquido, mas se você para de mexer naquele cimento e para de acrescentar água, aquele cimento vai endurecer. Quer dizer, a falta da presença da água sendo mexida de tanto em tanto naquele cimento fará com que ele endureça. A natureza do cimento é endurecer. A natureza do cimento por si só é ficar duro. Então eu só posso impedir que esse processo aconteça se eu ficar colocando água e misturando de tempo em tempo. Ele vai estar sempre molinho, ele vai estar sempre líquido. Esses caminhões de cimento aí que fica rodeando pela cidade, você viu que ele roda o tempo todo? E se você prestar atenção, vira e mexe, está sendo adicionado água dentro do seu tanque, para que aquele cimento, aquele concreto não endureça, porque endurece rápido. Mas se tira a água, se tira o movimento de mexê-lo, ele endurece.
Tanto é que quando eles colocam ele no local onde ele precisa ser colocado, no concreto, ali vem os pedreiros, eles dão uma mexidinha ali, depois eles saem de cima, aquele cimento seca, porque não tem mais água, não tem mais movimento. A água e o movimento no nosso coração é a presença da manifestação constante do Espírito Santo e da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a água. E o mover da Palavra de Deus no teu coração é o agir do Espírito Santo. Se essa sai, se o mover do Espírito Santo sai, a água evapora, não tem mais quem adiciona aquela água, endurece. Isso é o agir de Deus endurecendo o coração do homem. Deus, ele retira do homem a presença do Espírito Santo, que sai muito triste. Não pense você que ele sai feliz. Ele sai triste. E ali o coração do homem é endurecido. E ele volta à sua natureza original, à sua própria concupiscência. E ali, meus amados, cumpre isso aqui que está falando. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E aí, meu querido, minha querida, uma pessoa uma vez com o coração duro, ela é condenada eternamente. Então não pense você que pecar contra o Espírito Santo é simplesmente abrir a boca e falar algo absurdo. É também. Mas é o coração sendo messo à prova, sendo colocado ali em evidência. O Espírito Santo, ele é o sensor natural do espírito do homem. É ele quem mede o nível em que você está para com Deus, o nível espiritual da sua vida ou da sua morte. É o Espírito Santo que mede. Se ele está, você ainda está vivo. Se ele já não está mais, você já está em estado de perecividade. Eu falo umas palavras que não tem nada a ver com português, hein? Mas os irmãos entendem, tem um vocabulário todo meu. Amados, preste atenção. Essa palavra é forte, é profunda. Não entristeça o Espírito Santo, pois é ele quem te dá a tua vida. É ele quem rege a tua vida. É o modo como Deus opera em nós. O Espírito Santo é a presença da onipresença de Deus em nós. Amém? E assim, meus queridos, esse é o assunto que eu queria falar com os irmãos. Para mim é uma bênção, foi uma bênção, está sendo uma maravilha ler a palavra de Deus no livro de Coríntios. Estou lendo a Bíblia pela segunda vez e estou em Coríntios. E assim, mano a mano, né, que eu vou vendo algo tão maravilhoso e a gente vê tudo. Eu me coloco aqui a falar com os irmãos, amém? Então, que essas palavras sirvam para que você reflita para com a tua própria vida. Faça o que você faça para o reino de Deus de todo o teu coração. Porque o Espírito Santo, ele rege a sua vida, sim, é ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sim, etc. Mas ele está em concordância também com seus sentimentos. Ele está analisando o seu real sentimento, porque é isso que vai passar pelo fogo. É a verdadeira intenção que está por detrás de cada ato que você faz. Você faz com amor, você faz com coração, você faz com você ali mesmo. Qualquer coisa que nós fazemos, até um copo d'água que você oferece para uma pessoa, não é o copo d'água em si que vai fazer a diferença, mas é a intenção que está por detrás daquele copo d'água. Tudo isso é medido no céu. Tudo isso está sendo escrito nos livros de Deus, no livro da memória. Tem os livros. Um dia eu vou tentar falar sobre esses livros. Eu tenho um assunto, mas eu não consigo lembrar e aí passa o tempo, passa. Mas está sendo registrado nos livros. Tudo que você faz, de bom, de ruim, a intensidade com que você faz, o sentimento verdadeiro que está por detrás disso. Está tudo sendo registrado no céu. Tudo, tudo, tudo. Amém? E assim eu vos deixo. Se a gente não voltar a falar mais essa semana, vos deixo uma bela, abençoada e tremenda semana. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos dê sabedoria, vos dê sensibilidade, vos dê consciência das coisas que verdadeiramente são. Amém? Fique na santa shalom do Senhor. Amém, amém, amém.